É interessante o desfecho desse motim contra o presidente da Rússia, iniciado no sábado e terminado no domingo com a rendição dos rebeldes. Enquanto a mídia ocidental ali toda preparada para desqualificar o Vladimir Putin, dizendo que ele está enfraquecido, que não controla a situação, o Putin não fala nada, apenas mostra a situação da Rússia, né? Que está em absoluta calma, Moscou na maior tranquilidade, assim como todo o restante do território russo. Mas aí, o que está acontecendo com as agências de segurança, de informação e de inteligência do sistema ocidental? Aí incluído o CIA, CIA, MI5, lá da Inglaterra, aquele sistema francês, e que não chega a dizer coisa com coisa sobre o que efetivamente aconteceu naqueles 2 dias. Vamos fazer uma pequena análise do que está acontecendo ou do que está sendo relatado como estando ocorrendo. Eu pego aqui o jornal Guardian, de Londres, The Guardian. Ele diz que o general que sabia da existência do motim do grupo Wagner está desaparecido, mas o governo da Rússia nega. Por sua vez, o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, diz que o motim, ou seja, a revolta, enfraqueceu o Putin como presidente da Rússia. Por sua vez, o The Wall Street Journal, o poderoso e bem informado jornal ali do mundo econômico dos Estados Unidos, econômico e político também, diz que o motim visava assassinar tanto o ministro da Defesa, o Shoigu, o Sergei Shoigu, como o chefe de Estado-Maior e considerado o principal militar da Rússia. Aqui o jornalista fala sobre essa notícia do Wall Street Journal. A informação foi confirmada pelo jornal Wall Street Journal. Segundo a publicação, o plano de Evgeny Prigozhin era capturar o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov, o militar com a mais alta patente da Rússia. O Kremlin negou a informação. Pois é, o Kremlin está negando tudo e se mantém ali tranquilo. Ainda segundo o Wall Street Journal, a ação aconteceria durante uma visita dos dois a uma região de fronteira com a Ucrânia, mas o serviço secreto russo soube da tentativa antes e impediu que o ministro e o general fossem até o local. Foi então que Prigozhin mudou de ideia e decidiu marchar até Moscou com os mercenários do grupo Wagner. Ele nega que a intenção fosse derrubar Vladimir Putin, de quem já foi muito próximo no passado. Olha aí, a gente vê que esse Prigozhin, que era realmente amigo íntimo do Putin, né, desde a época, da sua época lá, de São Petersburgo, que ambos, tanto o Putin quanto o Prigozhin, são lá de São Petersburgo, e eles tinham lá uma relação, algo um tanto obscuro, mas que revela, não é, o poder que estava atrás do chefe mercenário do grupo Wagner. A rebelião só foi encerrada depois de um acordo entre o grupo Wagner e Moscou, intermediado por Belarus. Para a CNN, Agora vem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que no início tinha se reservado a comentários, ele que tem feito, não é,
muitas apreciações um tanto conturbadas, inclusive pela sua falta de raciocínio. O presidente dos Estados Unidos está com 80 anos, mas fraquejando tanto nas palavras quanto nas apreciações da realidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que, apesar do fim da revolta, Putin foi enfraquecido. Pois é, sempre insistindo em que o Putin foi enfraquecido. Mas como é que ele está enfraquecido se o poder permanece lá nas mãos dele? O país está em calma e a guerra continua ali com a aparente supremacia russa. O democrata voltou a negar que a Casa Branca teve qualquer envolvimento na crise interna da Rússia. Ao falar sobre a situação, Biden, candidato à reeleição no ano que vem, confundiu os nomes dos países e falou Iraque ao invés de Ucrânia. Agora, quanto à imagem pessoal do Vladimir Putin. Aqui o analista internacional da CNN, que é um rapaz super bem informado e está sempre antenado e ligando inclusive para Moscou, ele faz uma ligeira apreciação da situação hoje do Putin. O diretor do Instituto Levada, que é o grande instituto independente de pesquisas de opinião da Rússia, o Alexei Levinson, e ele me disse que a popularidade, a taxa de aprovação do Putin caiu de 83% em maio para 81% depois desse episódio, que é uma mudança, uma variação irrelevante. Então, o próprio Lorival Santana, de perfil ultraconservador, acredita que essa mudança, essa oscilação de apenas 2%, de 83% para 81%, é uma ninharia. E ele me explicou que, ao contrário do que a gente considera aqui no Ocidente, o que une os russos ao Putin não é nem sequer uma oferta de estabilidade, de segurança ou muito menos de prosperidade, não é nada muito racional. É mais um sentimento de pertencimento a um passado soviético do qual os russos têm saudade. Aquele momento em que os russos, e não só os russos, todas as etnias da União Soviética estavam todos juntos num país muito grande que era respeitado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. É isso que transparece em mais de 270 pesquisas que o Instituto Levada faz desde que o Putin chegou ao poder. Então, qual é essa, sim, o pensamento, a posição, a atitude dos russos em relação ao governo? Eu estou lendo um livro que foi recentemente publicado no Brasil, mas publicado na França em 2022, se chama O Mago do Poder. O livro é de autoria de um cidadão chamado Giuliano da Empoli. Ele é um conselheiro político, um grande analista, um grande cientista político, inclusive lá formado naquele Instituto Sciences Po de Paris. E ele fala, e por isso até recebeu um prêmio como romancista desse livro, mas dando nome aos bois, ele fala sobre um cidadão chamado Vadim Baranov, que era uma espécie ali de mago, da informação, da análise política e, sobretudo, do comportamento social do russo. Esse Vadim Baranov era, além de intelectual, um realizador e produtor de reality shows, quando foi chamado pelo Putin para ser seu conselheiro de propaganda ou conselheiro de comunicação. Bom, o fato é que esse conselheiro, o Vadim Baranov, ele confiou ao autor, ao Giuliano da Empoli, que foi, como a gente falou, ele foi um cientista político e foi conselheiro do então primeiro-ministro da Itália, o Renzi Matteo.
O que diz aqui a certa altura do livro? Depois do que ocorreu na Ucrânia, não podíamos nos permitir deixar sem vigilância as forças da raiva. Não é? Isso o autor explicando, não é? No caso o comunicador explicando ao autor, né, os acontecimentos que se seguiram àquela Revolução Laranja lá da Ucrânia, quando a gente sabe, e o autor aqui também relata, né, se meteram não só a CIA, mas como todas as fundações americanas, o Departamento de Estado, mas todo o sistema ocidental e suas respectivas agências de segurança, de informação e de inteligência para levantar ali o povo contra a Rússia. E por isso aquilo deixou o Putin de orelha em pé. E prossegue o autor, né? Para construir um sistema realmente forte, o monopólio do poder já não bastava, era preciso o da subversão. Ora, como a gente sabe, o Putin vem da KGB, e a KGB, né, depois transformada no que é hoje o FSB, era uma grande agência de segurança e inteligência, né, que analisava muito bem, né, inclusive aos olhos ocidentais, da situação que se passava tanto na Rússia quanto lá fora, na Europa e Estados Unidos principalmente. Então o Putin acabou criando nele a convicção de que o poder não deveria ser limitado só ao poder institucional, ao poder da Câmara, do Senado, né, do Exército. Não, o poder tinha também que ter suas infiltrações na própria subversão e nos movimentos ali, né, de reivindicações generalizados da população. Por isso ele diz, continua o autor, para construir um sistema realmente forte, o monopólio do poder já não bastava, era preciso da subversão. Mais uma vez, tratava-se, no fundo, de utilizar a realidade como matéria-prima para a instauração de uma forma superior de jogo. Eu nunca fizera coisa na vida além de avaliar a elasticidade do mundo, sua inesgotável propensão ao paradoxo e à contradição. Agora, o teatro político que tomava forma, sob minha direção, representava a conclusão natural desse percurso.